Vamos pensar em faculdade como um investimento. Que faculdade é um investimento? Você investe duas coisas, né? Você investe tempo e você investe dinheiro. Tempo é a moeda mais valiosa que existe, beleza? É a moeda mais valiosa. O seu tempo é o que mais valioso você tem. E tem a questão do dinheiro. Se eu pego uma faculdade aí, mais ou menos R$1.000 por mês. Algumas são menos, outras são mais. Eu coloquei R$1.000 para arredondar, para ficar mais fácil. Se eu fizer uma faculdade de 5 anos, são 60 meses. Eu vou ter investido R$60.000 ao longo de 5 anos. Começando agora a nossa live para falar sobre Pai Rico, Pai Pobre, a parte final desse livro. Na verdade, ali os últimos 4 capítulos, um resumão dessa parte. Vou falar hoje do capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. Como eu já disse em outros momentos, o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele é fantástico. Ele tem ali vários ensinamentos, várias coisas interessantes que a gente consegue aprender ao longo desse livro, né? O livro realmente tem, assim, muitas lições, e não são lições apenas financeiras, sobre dinheiro, é sobre mentalidade, e isso muda tudo, né? Você realmente ter uma mentalidade diferente faz com que mude as suas decisões, mude o rumo que você vai tomar daqui pra frente. Se você já viu algum evento meu de finanças, de investimentos, você sabe que em algum momento da minha vida, lá pro ano de 2015, 2016, eu tive uma vida de endividado. Eu devia ali mais ou menos uns 50, 60 mil reais. E quando eu decidi mudar a minha vida, quando eu tomei algumas decisões financeiras, o livro Pai Rico, Pai Pobre foi algo que me ajudou demais a tomar algumas decisões e seguir um caminho para entrar no mundo de investimentos, para sair de uma pessoa endividada para se tornar uma pessoa investidora. O livro, se você acompanhou os outros capítulos, os outros resumos que eu fiz, você já percebeu várias coisas que o livro traz, várias lições que ele mostra, e não é diferente nessa parte final, né? No começo é interessante porque o livro fala da história ali ainda deles quando garotos, das decisões que eles foram tomando, o que eles foram aprendendo como garotos, né? O que foi acontecendo ali na vida deles para que eles pudessem começar a pensar sobre dinheiro. E isso agora, na parte final do capítulo, já não volta mais para a história deles crianças, né? Agora é tudo a história do Robert Kiyosaki, o autor do livro, já como uma pessoa grande, uma pessoa adulta e tomando decisões com relação a isso, sendo um adulto, né? Tendo realmente decisões como um adulto. Isso é muito interessante porque muitas das decisões que ele está tomando, das coisas que ele viveu, que a gente vai percebendo no livro, são decisões que a gente tem que tomar ao longo do dia a dia. E são coisas que eu acredito que assim, esse livro deveria ser um livro estudado no ensino médio, por exemplo, né? Tipo, sabe, eu me lembro quando eu era aluno do ensino médio ali, do ginásio também, alguns livros eram necessários que a gente lesse, né? Livros ali de literatura portuguesa. Então você tinha que ler Camões, vários livros ali, né? Eu não lembro muito bem. Eu sempre fui péssimo com leitura, eu odiava ler, e hoje eu gosto. Por quê? Porque eu tenho buscado ler livros que me interessam, que são assuntos interessantes para mim, como por exemplo, mentalidade financeira, finanças, liderança, são livros que eu gosto muito, né? E isso é muito interessante, porque a maneira como ele escreve o livro é um livro para conselhos para a vida, né? Por que eu falo que os jovens deveriam ler esses livros? Porque mudaria completamente várias decisões já desde os 17, 18, 19 anos que as pessoas tomam. Por exemplo, no capítulo 6, ele tem como base, né, falando que você não deve trabalhar pelo dinheiro, principalmente no começo da tua vida. Você tem que trabalhar por experiências. Como assim trabalhar por experiência? Imagina o seguinte, ele comenta que o normal das pessoas, o que elas fazem? Elas entram em um emprego ali com 18, 19, 20 anos, e quando elas são empregadas, qual que é o objetivo delas? É trabalhar bem, ser um bom funcionário, para sim ter o seu salário no final do mês, mas para que continue ali na empresa por um longo tempo e talvez
possa ser promovido, ganhando salários melhores. Só que ele fala que esse é um problema. Porque a nossa mentalidade está muito direcionada em ser empregado, em ser simplesmente uma pessoa que vai trabalhar para alguém por alguns anos, por vários anos. E na verdade, quando você faz isso, você está realizando o sonho do teu patrão, realizando o sonho daquela pessoa que tem a empresa, que tem o negócio, e você acaba se afastando dos seus sonhos. E ele fala algo muito interessante, que é o seguinte: quando ele se tornou de maior, né, quando ele começou a fazer algumas especializações, alguns cursos, o pai rico falou para ele que o mais importante no começo da tua jornada era você adquirir experiências. Que experiências são essas? Imagina o seguinte: imagina uma pessoa que fala assim: não, eu quero ser sei lá, vou pensar numa profissão aqui. Eu quero ser um programador. Eu sou um programador, beleza? Então eu quero trabalhar com computação, quero ser um programador. A pessoa fala assim: não, eu quero ser um programador. O que ela faz hoje em dia? O que é o normal que uma pessoa, quando escolhe uma profissão, o que ela faz? Ela vai fazer uma faculdade, assina um contrato ali de 4, 5 anos com uma universidade e começa a estudar. Provavelmente, nesses 4, 5 anos, dificilmente ela vai trabalhar na área. Então ela vai trabalhar, vai viver ali os 4, 5 anos, talvez ela faça alguns estágios, alguns casos não, para depois, quando ela tiver um diploma na mão, ela procurar um emprego. Muitos casos, pessoas não conseguem o emprego da faculdade que fizeram, e outros, elas até conseguem, mas elas percebem que não é isso que ela gostaria de fazer, que não é isso que ela gosta de fazer, que não é isso que dá prazer para ela no trabalhar. E aqui tá um gap, tá um problema gigantesco, né? A galera hoje em dia sai da escola, do ensino médio, achando que, não, eu preciso fazer uma faculdade. Eu preciso fazer uma faculdade para que eu seja alguém melhor. É isso que todo mundo falou pra gente. Não quer dizer que a faculdade não seja útil, tá? Eu entendo que a faculdade seja útil em vários casos. Mas o que o Robert Kiyosaki fala aqui no livro? Que o importante é você ter primeiro experiências. Você primeiro precisa ter algumas experiências para tomar decisões tão grandes como, por exemplo, uma faculdade. Então imagina só, não, eu quero ser um programador. Então deixa eu ver, deixa eu conversar com quem é programador. Deixa eu ver como é o trabalho dele. Deixa eu passar uma semana só assistindo ele trabalhar, só vendo o que ele faz para eu ver se é isso que eu quero para minha vida, para depois eu tomar a decisão. Ou quem sabe arrumar um emprego para fazer alguma coisinha mínima, para entender mais sobre aquela profissão. Isso é um ponto, tá? É um ponto de você assim, não se jogar numa faculdade sem saber se é isso que você quer. E aqui tem um ponto assim que eu quero puxar para mim, aqui, um ponto interessante. Vamos pensar em faculdade como um investimento. Que faculdade é um investimento? Você investe duas coisas, né? Você investe tempo e você investe dinheiro. Tempo é a moeda mais valiosa que existe, beleza? É a moeda mais valiosa. O seu tempo é o que mais valioso você tem. E tem a questão do dinheiro. Se eu pego uma faculdade aí, mais ou menos R$1.000 por mês. Algumas são menos, outras são mais. Eu coloquei R$1.000 para arredondar, para ficar mais fácil. Se eu fizer uma faculdade de 5 anos, são 60 meses. Eu vou ter investido R$60.000 ao longo de 5 anos. Eu investi esse dinheiro. Não estou falando aqui de condução, de alimentação, não estou falando de livros, de materiais. Tirando isso aqui, tá? Tirando esse ponto, só estou colocando a mensalidade. R$60.000 você vai ter gasto ao longo de 5 anos. Quando você sai dali dos 5 anos, você arruma um emprego, muito sai para ganhar muito pouco. Sabe o que é a realidade? A pessoa investe 5 anos em um curso da faculdade e ela demora pelo menos mais 5 anos para receber de volta o dinheiro que ela investiu. Ou seja, são 10 anos investindo em uma profissão que na maioria dos casos não é a profissão que a pessoa vai seguir, não é a profissão que ela gosta. Ela foi por ideia de algum amigo, de algum parente, de algum familiar. E muitas pessoas são frustradas aos 30, 35 anos. Por quê? Ou porque fizeram uma faculdade que não queriam, ou porque perceberam que a faculdade que eles queriam não era uma boa opção para trabalhar. E aí são vários os motivos. Percebeu que não ganharia o que ela gostaria. Então, olha o gap, né? Uma pessoa com 17, 18 anos não deveria se preocupar em fazer uma faculdade já de cara. Ela deveria se preocupar em ter algumas experiências, em trabalhar em alguns lugares, talvez fazer um intercâmbio se for possível, ou fazer alguns trabalhos diferenciados, e aí sim, trabalhos voltados
para coisas que vão te mudar a tua vida financeira. E o Robert Kiyosaki, ele bate muito nessa tecla. Sabe o que ele fez? Ele se preocupou com duas partes importantes que ele precisava aprender. Ele entendeu que para que ele tivesse uma empresa, para que ele fosse um bom empresário, ele tinha que entender sobre liderança. Então ele falou assim, aonde eu vou aprender sobre liderança? Como é que eu vou arrumar um emprego para aprender sobre liderança? Sabe o que ele fez? Ele entrou para a Marinha dos Estados Unidos. Com um único objetivo. Ele não queria ser militar, não queria ser coronel, general, não sei quais são as patentes ali. Ele não tinha esse objetivo, ele não queria crescer nesse negócio. Ele queria aprender sobre liderança. Então ele usou o sistema da Marinha para aprender sobre liderança. Por quê? Porque no longo prazo ele queria ter empresas, e para que ele tivesse empresas bem-sucedidas, ele teria que aprender sobre liderança. Ele teria que ser um bom líder. Segundo negócio que ele entendeu que ele precisava aprender. Todo negócio precisa de vendas. Tudo que você faz na vida precisa de vendas. Se você vai ser um empresário, você vai vender produtos ou serviços. Se você é um funcionário, você vende o seu tempo, você vende a sua experiência, você vende a sua expertise. Para tudo na vida precisa de vendas. Sabe qual é o problema? As pessoas têm preconceito com vendas. As pessoas falam assim, não, eu não quero ser um vendedor. Por quê? Elas têm na cabeça que ser um vendedor é ser uma pessoa chata. É ser uma pessoa que vai ficar ali, não, ó, compra esse produto, compra isso. E vai ser aquele vendedor chato que vai encher o saco das pessoas, sendo que essa não é a realidade de um bom vendedor. Porque um bom vendedor, ele não vende produto ou serviço, ele vende solução para as pessoas. Então, um bom vendedor vende a solução para um problema que uma pessoa tem. Isso é um bom vendedor. Robert Kiyosaki entendeu que ele precisava entender sobre vendas. O que ele fez? Ele entrou numa empresa chamada Xerox. Deve ter conhecido, né? Empresa antiga já. E ele foi vendedor na Xerox. Por quê? Ele queria ganhar dinheiro ali? Talvez sim, que queria ganhar um pouquinho e tal. Mas o objetivo dele era ser um vendedor. Então ele queria ser um vendedor. E para isso ele fez o quê? Entrou numa empresa de vendas. Tem pessoa que fala assim, não, o meu sonho é ter um restaurante. Beleza, tem um sonho. Então faz o seguinte, entra no restaurante. Trabalha como cozinheiro, como auxiliar de cozinha, aprende o que está rolando ali. Ah, eu vou ser um empresário ali do ramo de comida, eu quero ter um restaurante. Então, seja um funcionário da cozinha, seja um funcionário ali da parte do caixa, da parte de atendente. Por quê? Você tem que aprender sobre essas coisas para que você consiga ter a sua empresa. Robert Kiyosaki entendeu isso e ele fala isso muito explicitamente no livro. Você tem que entender o que você quer e você tem que buscar empregos que vão te dar a experiência necessária para que você seja um bom empresário a ponto de se aposentar sendo um empresário. Ser uma pessoa rica sendo um empresário. Olha que lição fantástica, né? Eu me lembro que eu sempre fui programador, né? Assim, desde os meus 19 anos eu sou programador. E eu entendo que a profissão é uma profissão muito boa, uma profissão que paga muito bem, mas não é uma profissão capaz de realizar os sonhos que eu tenho. Não é uma profissão capaz de me dar tudo o que eu quero, de me aposentar mais cedo do que eu quero. Não é uma profissão capaz de fazer isso. O que eu entendi? Que eu precisava aprender outras habilidades. Principalmente vendas. Eu precisava aprender sobre vendas. O que eu fiz? Eu entrei numa empresa de vendas diretas. Para entender, para aprender sobre vendas. Foram 2 anos participando de vários treinamentos. Eu lembro que passei vários domingos, eu e a Luana, vários domingos participando de vários treinamentos com o objetivo aprender sobre pessoas, sobre liderança e sobre vendas. Aprendi demais nessa empresa. Diego, você ganhou dinheiro lá? Quase nada. Ganhei pouquíssimo dinheiro, mas o objetivo não era ganhar dinheiro, era aprender. Por quê? Eu já tinha entendido o que o Robert Kiyosaki tinha dito. E essa é uma realidade que a gente tem que entender. Se você quer ser um empresário, você tem que aprender sobre vendas, tem que aprender sobre marketing, tem que aprender sobre gestão de pessoas, sobre liderança. Isso é importante. Então procure locais para que você aprenda sobre isso. E aí ele fala sobre várias coisas ao longo dos próximos capítulos, né?
Na verdade, sim, o finalzinho do livro, ali, os últimos 3 capítulos, ele começa a dar muitas dicas de coisas que são importantes, de coisas que são necessárias para que você tenha uma vida financeira muito boa, né? Ele começa falando, por exemplo, que você não tem que simplesmente se preocupar com o seu próximo salário. E é isso que a maioria se preocupa, né? Galera, não, o que eu vou fazer para receber o meu salário no mês que vem? Para continuar recebendo o meu salário ou talvez ter um aumento? Esse é um pensamento errado. Você não tem que pensar no agora. Você tem que, ele até cita essa frase, né? Ele fala assim, ó, você tem que mirar o horizonte e não apenas o teu próximo salário. Ou seja, você tem que pensar lá na frente. Daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos. Esse é o objetivo. Você tem que pensar no teu futuro. E as decisões que você tomar hoje vão refletir diretamente o que você vai fazer lá na frente. Os resultados que você vai colher lá na frente. Tem um dos capítulos que ele fala assim sobre você superar os obstáculos. Que obstáculos são esses? Ele lista 5, tá? Primeiro deles é medo. Fala assim, as pessoas têm medo de investir. As pessoas têm medo de criar um negócio, de sair de um emprego que é ruim. As pessoas têm medo. E o medo bloqueia as pessoas de muitas coisas. Eu me lembro de um vídeo que eu vi do Will Smith. E o Will Smith fala assim, que ele morre de medo de altura. E que pelo fato dele morrer de medo de altura, ele tinha medo, óbvio, né, de saltar de paraquedas. Ele falou, como é que eu vou saltar de paraquedas? Eu morro de medo de altura. Não faz sentido eu saltar de paraquedas. Só que ele falou assim, não, eu tenho que enfrentar esse medo. Eu vou enfrentar o meu medo porque eu sei que a sensação é muito boa, porque muitas pessoas me falam sobre isso. O que ele fez? Saltou de paraquedas. E ele fala que é o seguinte, na hora que ele tá ali no avião, na hora que ele tá para saltar, o coração assim tá para explodir, né? Tá morrendo de medo, mas na hora que ele salta e que ele começa a perceber a sensação da queda livre, é libertador. A sensação assim é mágica. E isso é uma realidade, né? Eu saltei de paraquedas. E quando você enfrenta esse medo, quando você passa por isso, é algo fantástico. Uma sensação de que você está voando realmente, né? E esse é o ponto. As pessoas elas têm que saber vencer os medos. Têm que saber como ultrapassar o medo que ela tem. Isso é de tudo, né? É de negócios, é de investimentos. As pessoas falam assim, não, eu não quero investir porque eu tenho medo de perder. E na verdade se você tem medo de perder, você não ganha. Então você precisa se arriscar para que você consiga ter resultados. Então, se eu quero ter um resultado muito grande lá na frente, eu preciso investir no meu dinheiro. Eu posso correr pouco risco, consequentemente eu vou ter um baixo retorno, mas eu posso correr riscos maiores, mais controlados, para ter um retorno muito mais alto. Tudo na nossa vida está ligado a vencer os medos. E quando a gente consegue vencer os medos, a gente avança muito, a gente cresce muito. E isso também é no mundo dos investimentos. E Robert Kiyosaki fala muito disso, que as pessoas precisam vencer o medo. Principalmente o medo de investir o seu dinheiro e o medo de criar a sua própria empresa, ter o seu próprio negócio. Ele avança falando sobre outras coisas, vou resumir aqui, tá? Um ponto que ele fala muito é sobre a preguiça. As pessoas têm preguiça de dar um passo maior. Tem preguiça de largar o seu emprego e criar um negócio a mais. De ter um segundo emprego. De ter um trabalho a mais, além das 8 horas que elas fazem. As pessoas têm preguiça. E por elas terem preguiça, elas deixam de ter grandes resultados. Um outro ponto que ele fala é sobre os maus hábitos. As pessoas têm um mau hábito de ser preguiçosas. De serem acomodadas. De acreditarem que a vida dela está assim porque tem que ser. Elas aceitam o que elas têm. E elas, assim, têm um mau hábito de acreditar, não, eu nasci pobre, eu vou continuar sendo pobre. Eu cresci nessa empresa aqui, entrei para aqui, então eu vou continuar aqui, eu nunca mais vou sair daqui, vou me aposentar aqui. E as pessoas são acomodadas. E esse é um grande problema. As pessoas, elas têm que ser sempre inconformadas com o momento que elas têm, sempre querendo melhorar. Esse capítulo é fantástico, tá? Porque ele te dá vários insights, ele te mostra várias coisas que você pode fazer e ele faz você refletir na sua vida. O que eu estou fazendo vai me trazer os resultados que eu quero? O emprego que eu estou aqui é capaz de realizar os sonhos que eu quero?
Se não é capaz, por que eu tô aqui? Por que eu não tô procurando um outro lugar para trabalhar? Por que eu não tô pesquisando sobre algo para me dar mais recursos? Por que eu não tô procurando um outro lugar para fazer uma renda? Por que eu não estou fazendo uma renda extra para pagar as minhas dívidas ou para investir mais para me aposentar lá no futuro? Por que eu estou vivendo a vida que eu estou vivendo? Esse livro faz você pensar na sua vida e refletir quais são as decisões que você está tomando. Isso é fantástico. E a parte final do capítulo ele fala sobre você superar a arrogância, né? Ele até fala que os arrogantes dificilmente vão ser pessoas muito bem sucedidas. Existem exceções? Óbvio, mas são mínimas. Por quê? Nós vivemos em um mundo, principalmente agora, que o network é uma das coisas mais importantes. Então você se conectar com outras pessoas, com pessoas que têm mentalidades até mais evoluídas do que a sua, pessoas que têm acesso a outro tipo de informação, faz todo sentido. E para que você consiga se conectar com várias pessoas que têm resultados diferentes, você não vai conseguir sendo uma pessoa arrogante. Então ele fala da importância de você não ser arrogante e, consequentemente, você ser uma pessoa humilde. Uma pessoa que aceita aprender coisas novas. Uma pessoa que fala assim, não tá legal do jeito que tá. Eu quero aprender mais. Eu quero aprender sobre isso. Eu quero aprender sobre isso. Eu quero evoluir para que eu tenha melhores resultados lá na frente. Logo depois ele começa a falar sobre os poderes, né? Quais são os poderes que nós temos? O que a gente pode fazer? E o primeiro que ele lista ali, né, um dos primeiros mais importantes, é o poder da decisão. E aqui tem uma dificuldade gigantesca, né? As pessoas têm dificuldade de tomar decisões. A grande maioria tem medo de tomar decisões. Elas sabem os caminhos que existem. A grande maioria sabe qual que é o caminho correto, o que ela tem que fazer. Só que normalmente o caminho correto é um caminho mais difícil. Um caminho que vai demorar um pouco mais para conseguir o que ela queria. E muitas vezes a gente toma decisões erradas por não saber como tomar decisões. E ele fala do poder de você saber se decidir. Eu me lembro que quando eu era endividado, eu tinha um apartamento na planta que valia um dinheiro. E querendo ou não, eu não tinha ainda uma mentalidade financeira. E eu cresci entendendo que o quê? Que o sonho do brasileiro qual que é? É ter uma casa própria. E eu me lembro que eu tinha um apartamento. E eu ficava na minha cabeça, putz, a única forma de eu sair das dívidas agora é vendendo um apartamento. Eu falava, putz, eu vou ter que desfazer do meu sonho. Eu vou ter que entregar algo que eu quis muito porque eu errei. Porque eu tomei decisões erradas. Para tomar essa decisão de vender o apartamento foi complexo. Mas eu entendi que era o melhor. Vendi o apartamento, peguei o lucro, paguei as dívidas, sobrou um pouquinho, que eu lembro que eu comprei um carro bem básico da época e comprei um computador. E fiquei zerado de grana. Foi uma decisão difícil? Muito difícil. Mas foi uma decisão que mudou completamente a minha vida. Por quê? Porque nesse momento eu falei, agora eu vou arrumar a minha vida. Agora eu vou entender e eu vou estudar sobre finanças. Aí as coisas mudaram completamente. Se eu não tivesse tomado aquela decisão, talvez eu não tivesse entendido sobre o assunto. Mas eu procurei entender e isso mudou completamente. Hoje, tendo o raciocínio que eu tenho, tendo o conhecimento que eu tenho sobre finanças, eu não teria comprado um apartamento na planta. Eu não compraria novamente da maneira como foi. Não estou dizendo que é errado. Vocês já viram vídeos meus falando sobre isso, né? Eu tenho uma visão sobre você morar de aluguel ou sobre comprar um imóvel. Financeiramente falando, morar de aluguel é muito melhor. Só que existem sonhos. Eu tenho ainda o sonho de ter minha casa própria. A gente fala aqui, eu e a Luana falando, quando a gente vai comprar um apartamento? Quando a gente vai comprar realmente a nossa casa? A gente tem planos de comprar. Vamos comprar no futuro, mas não no momento agora. Por quê? Porque financeiramente falando, agora não compensa pra gente. Aprender a tomar decisões é extremamente importante e o livro fala muito disso, né? Logo depois ele fala sobre você ter o poder de aprender, de você querer aprender coisas novas. E isso é extremamente importante, né? Quando eu vejo a minha história lá atrás, eu precisei querer aprender sobre finanças e investimentos. Por quê? Porque minha mãe não me ensinou, meu pai não me ensinou, a escola não me ensinou, a faculdade não me ensinou, amigos não me ensinaram. Sabe quando que eu aprendi sobre finanças e investimentos? Quando eu falei assim, eu vou aprender sobre isso.
E aí comecei a comprar, comecei a ver vídeos na internet, comecei a comprar curso, comecei a comprar mentoria, comecei a comprar livro, comecei a investir nesse conhecimento. Se todo brasileiro investisse 1 ano da tua vida para aprender sobre finanças e investimentos, nós não teríamos mais de 80% dos brasileiros endividados. Teríamos bem menos do que 50%, com certeza. Porque a maioria das pessoas que se endividam são pessoas que não tiveram uma educação financeira adequada. E aí ele começa a falar sobre você ter um autocontrole, sobre você saber gastar menos do que você ganha, saber usar o dinheiro para investir. Ele fala muito aqui de um termo que ele já usou no passado, que você já viu falando aqui, que é você se pagar primeiro. É você ter um autocontrole. Eu recebi 3 mil reais. Então eu falei que 10% é para investimento. Assim que eu recebo os 3 mil, eu pego 300 e transfiro para uma corretora para investir o dinheiro. E eu vivo com os 2.700. Isso é ter um autocontrole. E ele fala da importância de você fazer isso. De você, todos os meses, separar o teu dinheiro. Separar o dinheiro para você no futuro, para que você realmente invista esse dinheiro, para que lá na frente você tenha ótimos resultados. Para isso, você precisa ter autocontrole. Porque às vezes vai cair o dinheiro na tua conta e fala assim, não, mas eu preciso pagar essa conta, eu preciso pagar essa conta. E sabe o que ele fala? Que o pai pobre, o que o pai pobre fazia? O pai pobre recebia dinheiro, pagava todo mundo que ele devia, as empresas, as pessoas, pagava tudo que ele devia e quando sobrava dinheiro, ele tentava investir, ou ele dava caridade, ele fazia algumas coisas assim, ou ele comprava algumas coisas para casa. O pai rico, o que o pai rico fazia? Assim que ele recebia o dinheiro, ele separava uma parte e já investia o dinheiro dele, que ele tinha deixado ali, especificado para o investimento. Ou seja, olha a diferença, né? O pai pobre faz o que a gente faz, o que a maioria das pessoas fazem. Recebe, gasta tudo e se sobrar, pensa em guardar, em poupar ou investir. O pai rico não. Assim que ele recebia, ele já investia um valor e vivia com o restante do dinheiro. Esse é o conselho mestre desse livro. É você se pagar primeiro. Depois ele fala sobre uma coisa muito importante, que é você buscar o conhecimento. Ele fala, né, que ele comprou, na época ele participou de vários cursos, de várias coisas para aprender sobre coisas que ele precisava. E assim hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vive na era da informação, né? Se você quer, eu quero, por exemplo, aqui, né? Eu falei assim, eu quero aprender a editar vídeos. Então eu vou lá no YouTube e começo a ver vários vídeos sobre edição de vídeos, para editar um vídeo. Eu quero aprender, sei lá, editar uma foto. Vou lá ver várias coisas sobre edição de fotos. Então, hoje em dia, a gente vive na era da informação. Você consegue buscar conhecimento de tudo na internet. E aí, claro, existem cursos gratuitos, cursos pagos, mentorias, tudo o que você pode fazer para adquirir um conhecimento. Hoje, você não precisa muito de uma faculdade para ter um negócio. Em muitos casos, em muitas profissões, você precisa de um curso online ali que você acha numa plataforma que vai te ensinar muito mais do que uma faculdade. Até porque a maneira como a faculdade é desenhada hoje em dia, ela é arcaica. Ela te ensina muitas coisas que você não precisa. Eu fiz uma faculdade de ciência da computação de 4 anos. De todas as matérias que eu tive, sei lá, se eu for chutar que eu tive 40 matérias, eu acho que eu devo usar umas 10 no que eu trabalho hoje. Então ela não foi muito específica no que eu precisava. E a grande maioria é assim, né? Você tá ali para ser algo bem abrangente e uma coisa ou outra você vai pegar e se especializar naquilo. Então, hoje em dia, existem vários outros meios, até mais baratos, até mais rápidos do que uma faculdade. Óbvio, depende do teu objetivo. Por exemplo, eu quero ser um médico, não tem o que fazer, é uma faculdade. Eu quero, sei lá, ser um professor, você tem que fazer uma faculdade. Agora, não sei, eu quero trabalhar vendendo produto na internet, você não precisa de faculdade. Você pode fazer um curso na internet, que você vai aprender e você vai ganhar muito mais do que se tivesse feito na faculdade. Eu quero ser um editor de vídeo, você não precisa de uma faculdade. Quero ser um social media, você não precisa de uma faculdade. E você vai ganhar muito mais do que pessoas que fizeram faculdades, que fizeram mestrados, doutorados. Por quê? Porque é assim que as coisas estão hoje em dia. Hoje em dia você não depende mais de faculdade para tudo. Você depende de conhecimento e experiência. E o livro fala disso, há mais de 20 anos que esse livro foi escrito e ele já tinha a cabeça para isso. Um outro ponto que o livro fala interessante, que você deve se espelhar em alguém. Então assim, qual que é a sua profissão dos sonhos? O que você almeja realmente ter na tua vida? Pega alguém que é assim, que faz o que você quer e se espelhe na pessoa. Veja o que ela faz.
Veja quais são as atitudes, o que ela estudou, aonde ela está indo. Por quê? Para que você possa entender, para que você possa realmente se espelhar naquela pessoa, para que você atinja resultados. Eu tenho umas 3 pessoas. Quando eu penso aqui no mundo de investimentos e finanças, eu tenho umas 3 pessoas que eu olho e falo, ó, eu me espelho nessas pessoas. Eu me espelho nelas, nas atitudes que elas têm, no conhecimento que elas têm e no conhecimento que elas compartilham. Então, eu tenho algumas pessoas que eu me espelho. Isso é extremamente importante, você tem que ter isso. Quais são as pessoas que você se espelha? E ele fala assim muito desse ponto aqui, porque é o seguinte, ele fala que às vezes a gente se espelha em pessoas que não têm resultados. Então imagina só, digamos que eu queira ser um corredor de Fórmula 1. Não, meu sonho é ser um corredor de Fórmula 1. Quero ser um piloto de Fórmula 1. E aí, eu tenho isso na minha cabeça, eu quero ser um piloto. E eu começo a aprender sobre pilotar carro de Fórmula 1 e tal, aprendo sobre isso, só que o que eu faço? Eu começo a me espelhar em um jogador de futebol. Que sentido faz? Que sentido faz? Ou se não, por exemplo, o que ele fala nesse capítulo? Ele fala que as pessoas têm sonhos, têm metas, têm objetivos e elas, o que elas fazem? Elas escutam pessoas que não têm nenhum resultado, que não são da área. Então imagina só, eu tenho um sonho de ser um piloto de Fórmula 1. E aí, eu tô fazendo tudo aqui para alcançar esse meu sonho, aí vem uma pessoa que é, sei lá, é um metalúrgico, por exemplo. Ele fala, Diego, vai dar certo não, faz isso não, isso aí não é pra você. Só que o cara não conhece nada. O cara não foi um piloto, o cara não sabe o que tem que ser feito. Então por que eu vou dar ouvido para uma pessoa que não tem resultado e que não é da mesma área que eu quero ser? Então não faz sentido. Então o que ele demonstra nesse capítulo? Que você tem que se espelhar em alguém da área dos seus sonhos, da empresa dos seus sonhos, para que você atinja resultados parecidos com aquela pessoa, ou até melhor, ou talvez um pouco menor, mas que sejam os resultados satisfatórios. E aí ele termina o livro com um gancho muito interessante para ele, para mim, para muitas pessoas, que ele fala o seguinte: você precisa de um mentor. Você precisa de alguém que vai te mentorear, né? Acho que essa é a palavra certa, mentorear. Alguém que vai te direcionar pelo teu caminho. E quando eu vejo a minha história, quando eu comecei lá atrás a estudar sobre programação, quando eu comecei a ser um programador, eu tinha um mentor. Eu tinha uma pessoa que falava assim, ó, não, estuda isso aqui, ó. Lê esse livro aqui, ó. Não, olha essa revista que fala sobre esse artigo. Olha essa revista. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Olha esse curso que interessante. Então, eu tinha uma pessoa da área que tinha resultado e que ficava falando o que eu tinha que fazer. Olha a diferença, né? De eu seguir conselhos de alguém que já era daquela área ou seguir conselhos de quem não tinha nada a ver. Então, a importância de você ter um mentor, ela é gigantesca. Isso é em todas as áreas, tá? Se eu trago hoje para o lado de finanças e investimentos. Quando eu comecei a estudar finanças e investimentos, eu estudei sozinho. Comecei a comprar cursos, vídeos, livros. Quando chegou em 2018 para 2019, eu comprei uma mentoria. Paguei caríssimo numa mentoria, por quê? Porque eu queria aprender mais sobre alguns temas. E eu percebi que estudando por conta própria eu não conseguiria o resultado que eu queria. E aí com a mentoria eu aprendi demais. Assim, a quantidade de coisas que eu aprendi em um ano de mentoria foi assim, o equivalente a mais de 3, 4 anos de estudo sozinho que eu já tive ao longo do tempo, né? Então assim, quando você tem uma pessoa da sua área, da área que você quer, te mentoreando, isso muda tudo. Eu me disponho a ser um mentor para quem estiver assistindo esse vídeo, seja ao vivo agora ou seja no gravado, tá? Então assim, eu já faço isso, né? Eu já mentorio várias pessoas financeiramente falando, tanto a parte de finanças, parte de dívidas e principalmente na parte de investimentos. Por quê? Porque eu tenho certeza que o investimento, os investimentos, eles mudam a vida das pessoas. Vai mudar no curto prazo? Não. Vai mudar da noite para o dia? Não. Mas no longo prazo, vai. Só que para isso, precisa ter mentalidade, precisa entender que demora para ter alguns resultados, mas que quando você começa a engatinhar, quando você começa a fazer tudo certo, com alguém te mentoreando, os resultados eles vão chegar. E você começa a perceber em alguns meses já algumas diferenças e você vai começar a vislumbrar aonde você pode chegar. Então, quer uma dica? Procure um mentor para qualquer área que seja da tua vida. Seja ela a área financeira, investimentos, dívidas, seja a área pessoal, seja na tua profissão, no negócio que você quer, na profissão que você quer seguir.
tenha um mentor. O livro termina com essa mensagem e o Robert Kiyosaki, né, ele teve um mentor. Ele teve 2 mentores, o pai rico e o pai pobre. Ele até fala que ele seguiu muitas dicas do pai pobre também ao longo da vida dele. Só que a maioria das dicas, das decisões que ele tomou foi através da mentoria que ele teve do pai rico. Então, olha a diferença que teve na vida dele ter um mentor. Então, procure um mentor e tenha alguém que você vai se espelhar para atingir grandes resultados. Beleza? Então, olha só. Esse foi a parte final aí do livro Pai Rico, Pai Pobre. Um livro fantástico. Se você só assistiu esse vídeo, depois volta aí no meu perfil. Tem as outras lives salvas ainda por enquanto. Vou deixar mais algum tempo salvo lá. Então você consegue assistir ali, ver toda a história do livro Pai Rico, Pai Pobre. Nos próximos domingos vou falar sobre outros livros. Ao longo da semana aí, eu vou jogar aqui no meu Instagram quais são os livros que eu estou pensando trazer aqui para estudar. Não vai ser um capítulo por domingo, porque demora muito. A ideia é dividir talvez em 2 partes, ali, 2 lives para cada livro. Então tem alguns livros em mente, livros que são fantásticos, que também me ajudaram muito pessoalmente, profissionalmente, principalmente financeiramente, né? Nas minhas decisões financeiras. Existem vários livros aí. Então vou fazer algumas enquetes ao longo da semana aqui. E aí quem puder, participa lá, fala qual livro que você prefere, para a gente continuar estudando todos os domingos, às 9h30 da noite, algum conteúdo aqui que vai melhorar a tua vida financeiramente. Algumas pessoas entraram aqui ou saíram por causa de horário. O Faez está ali, professor de inglês. Great tips, buddy. Valeu. Isso aí, galera. Muito obrigado aí por estarem presentes aqui nessa live, beleza? Terça-feira temos podcast muito interessante. Vai ser com um grande amigo ali, com o Jonathan. Ele é responsável pelo Instagram Minhas Milhas. Instagram muito bacana, tem ali que fala muito sobre milhas. A gente vai conversar muito sobre estratégias de milhas. Vou falar o que eu fiz para, por exemplo, ter desconto na geladeira que eu comprei. Como é que a Luana faz para comprar iPhones com desconto. Vamos falar sobre várias coisas, sobre cartões de crédito, pontos, milhas, companhias aéreas. Vai ser um podcast muito interessante. Terça-feira, agora, 12h30, lá no YouTube da galera do Com Emoção. Vou postar aqui depois os stories, vou marcar aqui o Instagram deles e vou marcar também no dia o link do podcast ao vivo. Beleza? Então, mais uma vez, valeu por quem estava aí presente, quem participou. Nos vemos aí nos próximos dias, vou falando mais. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar na minha caixinha de pergunta que eu tenho lá. Soltei uma caixinha de pergunta hoje, tenho várias para responder ainda. Pode comentar lá, pode perguntar o que você quiser, que eu tô aí para te ajudar e para ser o teu mentor financeiro, como o livro fala ali na parte final. Beleza? Então, até mais. Tenham todos uma boa noite. Valeu, pessoal!